Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Olá, saudações a todos. Começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, Tony Hitchell, professor e pesquisador de campos energéticos e física quântica. E o programa de hoje ele tem um ar meio diferente, um ar meio especial, já que é um programa gravado, que logo mais vocês verão no meu canal no YouTube, e ele é gravado pelo seguinte problema, né? Ou se você quer chamar como solução ou problema, não sei qual é o nome, mas estamos numa época em que as pessoas não podem sair de casa, elas estão trancadas, e espero que realmente no dia de hoje eu possa trazer uma mensagem muito especial para vocês. O programa ele tem a finalidade realmente de despertar, de trazer realmente uma nova clareza, uma ressignificação em diversos sentidos da sua vida. Mistérios do Universo traz essa mensagem de uma forma muito inteligente, através da minha vivência, através do meu conhecimento e um pouco da minha sabedoria, que eu passo aqui todos os sábados, esse conhecimento para você realmente se tornar uma pessoa mais especial do que você é. É sabido que nesses dias as coisas estão muito tensas, muito estranhas. E que dias são esses? São esses dias onde há uma pandemia no ar. O planeta inteiro está totalmente alterado. E se eu falasse para vocês ano passado que as coisas seriam assim, muita gente não acreditaria. Se eu falasse há alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, menos pessoas acreditariam. Mas eu falo isso há praticamente 35 anos atrás, eu falo do que está acontecendo hoje. Vocês podem olhar meu material que está na internet, meu material que está no YouTube, o canal Web Terapias, e eu falo muito sobre esses assuntos. Aliás, foram temas de pesquisas na minha vida, temas de pesquisas até dolorosas, porque entender esse mecanismo é algo que as pessoas ficam um pouco assustadas se elas não tiverem um suporte. E eu tinha um suporte muito grande por vivências com povos, por vivências com outras etnias, com outras passagens pelo planeta. Então, com isso, essa bagagem me ajudou a ter suporte. E é justamente esse objetivo que eu quero fazer com você, te dar esse suporte. Aos poucos, passar esse conhecimento para que você entenda esse momento atual. É muito improvável que as coisas voltem ao normal. Possivelmente as coisas serão totalmente diferentes quando tentarem voltar ao normal, se voltarem ao normal. Primeiro, porque as pessoas agora estão muito desconfiadas. Segundo, que as pessoas chegaram num ponto de muita contenda, de muitas brigas. E terceiro, que é o tema desse programa, que é véspera de Páscoa, né? Amanhã os cristãos comemoram a Páscoa. Então tem muito significado esse momento atual. Então preste muita atenção no programa Mistérios do Universo de hoje. Eu tenho aí praticamente 20 minutos para passar uma mensagem para vocês, uma mensagem de luz, de despertar. Mas para que você entenda isso, peço que você entenda o significado de ser cristão, o significado de passagens bíblicas que são muito condizentes com o momento atual. A Páscoa ela é a comemoração de 2 momentos muito especiais da história humana no planeta Terra. Quer você acredite ou não. Tem pessoas que são pagãs que não acreditarão no que eu estou falando. Mas quem é ligado ao cristianismo, quem é ligado
a tudo que é cristão, a história de Jesus, sabe que antes da história de Jesus tem uma história bíblica muito poderosa que é chamada Êxodo, que é a saída do povo do Egito. Então, Egito, para quem não conhece, é a terra onde tem as pirâmides. Egito é uma terra mágica onde tem muitas coisas lá. E quando eu estive na África, por várias vezes, eu pude perceber o quanto da história é tirada dos livros, né? O quanto a história verdadeira não é contada. E quando você conhece as pirâmides, é algo incompreensível. Para quem vive hoje num planeta ocidental, num planeta de construções urbanas, quando você olha as pirâmides, aquilo lá é um significado totalmente diferente. Por isso que eu falo, as pirâmides não são normais, as pirâmides não são construções só humanas, tem muita coisa por trás. E não só que eu falo, é pesquisa minha, tem muita coisa informada aí atrás disso daí. Qual é o significado das pirâmides? Mas nessa história de construção do Egito houve escravidão por muitos povos. Várias etnias, vários povos foram escravizados. Não pense que apenas o povo negro foi escravizado. A história atual, sim, mostra sobre isso. Mas para vocês terem ideia, romanos eram escravizados, gregos eram escravizados, outros povos antigos eram escravizados, o etrusco, né, que eu sou descendente do etrusco, então esses povos também eram escravizados. De uma forma ou de outra, o mundo sempre foi assim. Mas naquele momento em que o Egito estava crescendo, o lado fértil do Egito, houve uma promessa de libertação de povos. E Egito tem um significado oculto, que fala justamente sobre a escravidão. É uma escravidão que ela é cíclica. Mesmo com a libertação do povo que era escravizado no Egito, essa energia continua pelo planeta, porque é uma lição a ser aprendida sempre. É uma mensagem, por isso que nós temos que lembrar sempre dos antepassados. É uma mensagem que não podemos repetir erros. Por que as guerras acontecem no planeta? Porque as pessoas repetem os mesmos erros. Os antigos já brigaram por aquilo, já viram que não deu certo, mas o povo novo, né, ele é novo, ele esquece da história antiga e ele é iludido para fazer a coisa errada de novo. E a coisa se repete. É assim que o mal interage com o ser humano no planeta Terra. As dominações que eu tanto falo, que ela acontece mais de 500 mil anos no planeta Terra, são dominações que vêm se repetindo na mesma história. Né? Pegar o povo babilônio, pegar os povos caldeus, tudo isso daí vem se repetindo até chegar num momento mais recente, que é o momento egípcio. Né? Então, a história da libertação da escravidão do Egito é uma história muito significativa, tanto no sentido da realização da história, quanto as mensagens que se propagam séculos por séculos. É difícil as pessoas compreenderem o que é Egito nos dias de hoje, se elas não entenderem qual o significado do Egito. Egito é tudo o que está acontecendo no dia de hoje. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer aqui. Se você quer entender a história atual, você precisa entender a história egípcia. Quando você compreende a história secreta egípcia, você compreende os momentos atuais, onde tudo está relacionado ao domínio, à soberania, ao poder e, sobretudo, à escravidão. Por isso que a palavra Egito, no sentido oculto, é escravidão. E todo aquele processo, né, sendo liderados por Moshe, que é Moisés, onde há toda aquela questão do êxodo, né, então onde acontece todos os significados das passagens, né, até a última, quando ocorre realmente a saída do povo, quando o faraó segue o povo hebreu que está saindo, né, do Egito, até que chega ali no mar e há a divisão, né, do mar, o mar se abre para o povo passar. Ali foi um momento de fé muito grande do povo, onde eles estavam se afogando e eles sabiam os nomes secretos de Deus. Quando eles começaram a falar esses nomes, eles começaram a perceber que a água se abriu. E há relatos, realmente, até históricos, que houve a abertura desse mar. Então, não é história, é algo que é história com H, não história com E, não é um conto. Mas, sobretudo, mesmo depois da passagem desse povo por outro lado do mar, né, eles começaram uma história nova, onde a fé deles foi abalada.
A fé desse povo, uma vez que Moisés sobe ali no monte para fazer as leis mosaicas, que não são feitas por ele, mas por emanação de Deus, essas leis mosaicas, elas demoram um certo tempo para sair. E nesse tempo em que ele está lá se concentrando com Deus, o povo lá embaixo entra em festa. E tem a história do bezerro de ouro, né? Quando eles pegam tudo que é de ouro deles e começam a cultuar um símbolo muito parecido com o que temos hoje. As pessoas adoram símbolos, as pessoas adoram figuras, adoram seres, adoram entidades e deixam o Criador para trás. Moisés, quando desce do monte com as 2 tábuas, que são os mandamentos mosaicos, que é o que o ser humano deve seguir até hoje, ele acaba ficando irado com tudo isso. No programa do ano passado que eu fiz sobre a Páscoa, eu mostro até um desenho muito especial que tem na Itália, que mostra vários trechos dessa passagem, dessa ira de Moisés. Então, a história se repete do mesmo jeito. Mesmo com um povo que foi liberto da escravidão, a energia da escravidão continua, porque o povo não estava consciente 100%. E essa história segue por séculos, até a chegada do Messias, que é filho do Criador. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Essa é a prova do cristianismo, né? Quem é cristão entende a figura de Jesus Cristo, que é a representação do Pai na Terra. Porém, falar disso em alguns minutos torna muito complexo para vocês. Sinceramente, eu fico muito chateado neste momento que o Brasil está enfrentando, que é a primeira vez em todos esses anos que eu não consigo dar a minha palestra, que eu falo sobre a história secreta de Jesus. É muito triste isso, porque essa palestra é tradicional. Eu falo a história de Jesus, que não é só o Jesus que viveu ali, a história mentirosa da manjedoura, que não existe isso, né? Jesus era muito mais poderoso do que as pessoas imaginam. As pessoas que cercavam Jesus eram muito mais poderosas do que as pessoas contam. E, sobretudo, a história secreta dele, de onde ele vem e para onde ele vai. Eu estive nesses locais viajando. Eu conheci os templos onde Jesus participou. Alguns estão destruídos hoje, mas eu tive o privilégio de conhecer tanto onde Jesus nasceu, onde ele foi criado, onde ele aprendeu, e depois o final da vida dele, onde ele passou os últimos anos. Que é uma história que foi tirada do homem. Não sei qual é o motivo. Eu acredito que seja justamente para enfraquecer o homem, para ele não acreditar na principal mensagem cristã que existe. Muitas pessoas comemoram bastante o Natal, mas o Natal, eu sempre falo, que o Natal deixou de ser o que é a verdade. Né? O Natal é uma ideia no nascimento de Jesus, mas é uma ideia errada, onde foram colocadas várias datas comemorativas lá, e ele vem junto com o final do ano. Então se mistura presentes, se mistura viagens, se mistura festas, e a cada ano que passa, a figura, por exemplo, do Papai Noel é mais forte que a figura de Jesus, que era o grande homenageado como aniversário, embora seja data errada. E agora na Páscoa, que é um significado muito forte, esse significado não é tão colocado na cabeça das pessoas. O significado principal, a grande mensagem que Jesus Cristo, né, que o nome dele não é Jesus Cristo, mas Oxua Pai Pandira, esse é o nome certo dele, ou Exuá, como muita gente fala, né, não se pronuncia o J, então se fala com I, né, o J é um Ilunga. Então, essa questão principal, que foi o exemplo de vida que ele deixou aqui para nós na Terra, além de todas aquelas mensagens que já são bíblicas, que são as passagens e são contadas pelos apóstolos. A principal mensagem que ele passa e deixou na prática foi uma coisa chamada ressurreição, onde pouca gente compreende o mistério de você ser o ressurreto, né? Dele ser um ser ressurreto, onde ele estava numa cruz, por isso que chama ressurreto, todo o significado da sua morte, os pontos onde ele foi machucado, né? Que são os pontos nas mãos, que são chakras das mãos, e sobretudo a ponta do coração, que é um ponto de informação. E a última punhalada que ele leva é no ponto do coração. E lá, crucificado, talvez vocês não imaginam, mas a morte crucificada ela é muito comum na África, no Oriente Médio, né? Em todos esses países, que é uma morte terrível.
onde o braço aberto, no decorrer do tempo, não permite que você mexa seu pulmão e você morre asfixiado, mesmo que não tenha nenhuma perfuração. É uma das piores mortes que existe. E aos poucos tudo aquilo vai cedendo, vai formando um peso muito grande e a pessoa morre de uma forma horrível, inexplicável para falar para vocês, mas é uma tortura, não é só uma morte. E Jesus passou por isso. E ele tem um grande movimento dele ser colocado ali na pedra, né, enrolado pelo santo sudário, e depois disso ele faz um movimento de ressurreição no terceiro dia. Se você ler o credo, né, você vai entender o que eu estou falando, né? A oração do credo conta exatamente esse processo de Jesus. E ele faz nessa transição um grande exemplo para as pessoas de você poder renascer para as coisas. A ressurreição não é simplesmente você morrer e nascer. Você morre, mas você leva consigo todos os problemas e você renasce. Ele veio para cá fazer essa transmutação dos pecados do homem. Por isso que as pessoas hoje elas não conseguem entender o que é um sofrimento, o que é o desafio, o que é uma ressurreição. Senão, você entender que alguém veio para cá pagar os seus pecados. Mas que pecados são esses? O próprio pecado do ser humano, que a todo momento ele peca consigo mesmo. Quando ele tem as questões individuais, quando ele se torna muito mais egoísta, quando ele se torna muito mais preguiçoso e quando ele não quer acreditar na realidade. Eu convido vocês a repensarem, se você tiver dúvida quem é Jesus ou Shua Pai Pandira, por que será que uma pessoa do naipe dele foi perseguida até a morte, até ser crucificado? Só porque era o rei? Desde o nascimento dele, ele não foi acreditado. Os próprios rabis da época, que tomavam conta das religiões e das igrejas, não acreditavam nele como Messias e quiseram matá-lo. Tem essas passagens, você lê Isaías, está ali bem claro isso. Então, pelo próprio povo dele já foi tentado o assassinato do grande mestre, de Messias Jesus. Agora imagina a história, o que ele incomodou para chegar ao ponto de ser crucificado. Não foi só um exemplo. Ali tem muito mistério oculto. E Jesus, sobretudo, ele era um ser muito poderoso. Foi, né? Até hoje é poderoso. Mas ele vem de uma linhagem muito poderosa. José não era um simples carpinteiro. Carpinteiro, na verdade, era um construtor e tinha muito poder. Então, muitas coisas não são mostradas de forma real. Mas a principal mensagem da Páscoa são essas duas informações. A principal mensagem que você deve entender: Egito, com o significado do êxodo, que é a escravidão, que você deve se libertar da escravidão. Vou resumir aqui para vocês. Que escravidão que é essa? A escravidão de você estar preso num sistema, a escravidão de você não acreditar em você mesmo, e por você estar preso a esse sistema, você se mune desse sistema. Então, quanto custa na sua liberdade você manter um carro zero, manter status, manter uma falsidade, manter amizades que não valem a pena, manter sofrimentos, manter distância do que você gosta, não lutar pelos seus sonhos, não respeitar as pessoas que vivem ao seu lado, não ter princípios. Nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, 2020, abril de 2020, que está sendo passado esse programa, hoje, sábado, as pessoas não entenderam isso, que você tem que assumir um lado. Você precisa assumir uma responsabilidade dessa vida. Do mesmo jeito que Moisés, ou Moshe, no Êxodo, assumiu um povo e libertou esse povo hebreu das garras egípcias, a gente precisa lembrar que hoje o ser humano voltou à escravidão por ele ser preguiçoso e por ele gostar das coisas mais fáceis e não lutar pelos direitos dele. Simplesmente por esse processo de ser isento. Ah, tanto faz, para mim não me importa muito as coisas que estão acontecendo, está tudo bem. Não está. Eu convido você a pensar, será que esse não é seu último salário que você recebeu esse mês? Será que haverá mais salários para o mês que vem? Será que vai terminar essa quarentena um dia? Será que o mundo vai ser como era antes?
ou a escravidão vai perpetuar? Você teve uma história anterior que mostrou a libertação desse povo, e esse povo não acreditou na liberdade, criou o bezerro de ouro, começou a idolatrar uma mentira, como hoje as pessoas fazem, idolatrar ídolos, idolatrar tantas coisas ruins. E mesmo quando Moisés falava, olha, não fique preocupado com o alimento, porque o Criador nos dará alimento, e o maná caía do céu, isso é verídico. O maná, para quem estiver no deserto, vai entender o que é uma chuva de maná. E essas pessoas se alimentavam de maná, e mesmo assim elas queriam voltar para o Egito, para aquela escravidão, porque ali, apesar de tudo, tinha casa, tinha comida, tinha algumas coisas, mesmo sofrendo todo dia. Né? Mesmo não tendo CLT, não tendo informações, elas estavam lá, queriam voltar. Tinha gente desistindo da liberdade. Não é muito parecido com é hoje? Com o que as pessoas querem? Elas preferem ser escravas de um sistema do que lutar para que esse sistema seja livre? Por isso que chegamos nesse ponto. E a segunda mensagem da Páscoa é realmente essa questão que Oxua Pai Pandira, ou Jesus, nos ensinou, que é a ressurreição e pagou nossos pecados. Por que o ser humano tem que ter culpa de tudo? Uma vez que você tem um partido, né, um partido no sentido que eu falo, tomar posse da vida, respeitar as leis mosaicas, respeitar a sua família, respeitar pai e mãe, honrar com a palavra, não criar falso testemunho, não cobiçar a mulher do outro, não fazer mentiras e tudo mais que você pode olhar, está na lei mosaica. Você começa a entender o que foi esses pecados que Jesus veio nos libertar. E você vai se sentir forte, porque hoje as pessoas são dominadas porque elas se sentem fracas. Quem tem poder hoje? Quem é errado? Quem tem poder hoje? Quem está fazendo as coisas erradas. Basta ver aí quem faz sucesso na música, quem faz sucesso no cinema, quem faz sucesso na malandragem. Sempre são pessoas que estão fazendo de forma errada. Mas na verdade, quem está certo está escondido. E esse exemplo não é mostrado para as pessoas. Assim como a história de Cristo também é escondida, não é mostrada para as pessoas. Desculpa falar, mas ser cristão nos dias de hoje é um grande desafio. Uma das tristes experiências que eu tive ao viajar o mundo é ver o quanto cristão, né, o quanto ser cristão é perseguido no planeta. Várias guerras no planeta aconteceram porque as pessoas são cristãs. E tivemos tempos de cristãos rezarem dentro de cavernas porque era proibido. E chegamos nesse ponto hoje de novo no planeta, onde ser cristão é um grande perigo. Falar de Cristo não é algo tão fácil assim. Há muitos cristãos morrendo pelo planeta e isso não é falado. Então a gente precisa abrir esses olhos, porque nesse momento de Páscoa, o renascimento, a ressurreição, ela vem para nos mostrar que a gente pode revolucionar a nossa vida depois de tanto sofrimento, para pensar novamente com a liberdade da escravidão e, sobretudo, com a força de renascer, com a força de viver na filosofia, nos ensinamentos do grande mestre Oxua Pai Pandira, ou Jesus Cristo, que a gente só chega ao Pai se for por Ele. E esse respeito nós precisamos entender. Não adianta clamar por Deus achando que Ele é um ser humano, que Ele não é. Deus é um ser de luz, é onipotente, onipresente e é único. E é isso que nós precisamos compreender nesse momento de Páscoa. Melhor do que dar o vinho, melhor do que mandar um WhatsApp escrito Boa Páscoa, é você fazer o seu papel como cristão, se você é. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 947 22 99 80. Repetindo, 947 22 99 80. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias.
Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Hitchell. Termina por aqui o programa Mistérios do Universo de hoje, essa mensagem de Páscoa. Bom, eu convido você a acessar o canal Web Terapias. Tem o meu site Web Terapias, onde tem meus atendimentos, que estão sendo feitos à distância também, algumas coisas. E a gente volta a se falar no próximo programa. Não se esqueça realmente de divulgar essas informações. Honrar a todos e que essa Páscoa seja de luz para todos nós, onde nós nem podemos nos encontrar. Olha que ponto que chegamos. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br.